Aí voltamos. E aí, como é que tá o áudio agora? Agora tá bom. Então, tá bom. O pessoal já está voltando, já estamos quase voltando aí ao grupo de pessoas que a gente tinha antes. Então, só para Sim. retomar, a gente estava falando sobre liberdade, e parece um contrassenso nesse tempo, né, onde nós estamos forçados a ficar em casa. E ficar em casa comendo, né? A gente precisa comer. E liberdade e comida, ou escravidão e comida, parece que tem muito a ver com a nossa mente, né? Com a forma como a gente pensa, com a forma como a gente se relaciona com a comida. E eu gosto muito da tua ideia, né, de termos nutrição com propósito, ou seja, não é uma alimentação, mais para frente você pode até nos ajudar a diferenciar o que é alimentar e nutrir, né? Vamos deixar isso aí para a segunda metade. Mas qual que é essa como que você está observando o comportamento das pessoas nesse tempo de confinamento com relação à comida? Vamos começar por aí. É evidente agora que nós estamos livres ou nós estamos mais nos comportando como escravos? Nós estamos livres, mas presos dentro de casa. E essa liberdade dentro da nossa casa, como se nós não precisássemos prestar contas mais. E eu até comentei com algumas pessoas em outras lives que a gente está vivendo como se o amanhã não existisse. As pessoas estão sendo bastante irresponsáveis nas suas escolhas alimentares, né? Então, eu tenho tido alguns relatos de pessoas assim que nesses poucos dias de isolamento já tiveram aumento de peso ou já estão se sentindo desmotivadas com o que alcançaram de resultado até aqui, ou até mesmo estão se sentindo mais ansiosas, mais deprimidas. E isso, o alimento, ele tem esse poder, né? Às vezes a pessoa pensa, nossa, mas é só uma comida, é só um alimento. E não é só. É a nutrição, é a única forma de combustível do nosso corpo, que não tem outra. O nosso corpo ele só é abastecido através do que a gente come. A gente não tem, eu brinco sempre, a gente não tem raízes embaixo da terra para absorver minerais, nós não fazemos fotossíntese, a gente não absorve energias do universo, nós precisamos nos alimentar. E da forma que nós nos alimentamos, que nós determinamos de que forma o organismo vai reagir, se com qualidade, ou maior ou menor, se com prejuízos, ou de que forma o nosso organismo ele é abastecido. Então, como as pessoas estão dentro das suas casas, comprando loucamente nos mercados, isso a gente vê diariamente nos noticiários, né? Abastecendo suas dispensas para meses, sendo que até uma paciente me mandou que ela fez uma compra de para 30 dias que ela consumiu em 3. Então, aí você começa a perceber que liberdade é essa, né? Quem está prendendo quem, né? Você me mandou, antes da gente começar, algumas perguntas, né, para avaliar, e você até comentou, né, que liberdade é essa se a gente tem que se alimentar 3 a 4 vezes ao dia, né? A liberdade está muito relacionada a quem está no controle, no meu ponto de vista. Se o alimento está no controle, se você não controla o que você come, então você não tem liberdade, né? Então você está aprisionado, no meu ponto de vista. Uhum. E assim, eu imagino que isso tenha muito a ver com com o nosso estado de espírito, ou com a nossa alma, digamos assim, né? Uma das liberdades que Cristo, né? A liberdade que Cristo tem para nós, ela começa com a liberdade da escravidão do pecado e, enfim, daria para a gente gastar bastante tempo enumerando isso. Mas uma das coisas que estamos livres e deveríamos nos comportar como tal livres do medo e da ansiedade, e talvez até da desesperança, né, ou da preocupação, que são palavras que eu ouço muito frequentemente nesse tempo, né? Como vai ser, quanto tempo vai durar, como vai ficar. E a gente se comporta de maneira ligada às nossas emoções quando a gente escolhe a comida que vai preparar, não é verdade? Com certeza. Existem alimentos que têm um potencial calmante, por exemplo. Existem alimentos que nos deixam ligados, super estimulantes. Existem alimentos que têm super poder viciante, que é o caso dos açúcares, né? Existem alimentos também que podem nos trazer sensação de bem-estar, por serem ricos em precursores de neurotransmissores importantes, por exemplo, serotonina e melatonina.
Então, a gente precisa saber exatamente de que forma a gente quer munir o nosso corpo. Se a gente pensa tanto na questão de imunidade, mas também de reação, de que forma a gente quer sair dessa quarentena. Como que a gente quer sair de casa quando tudo isso terminar? Como que a gente vai estar quando nós pudermos voltar ao nosso direito de ir e vir a qualquer lugar e se reunir com as pessoas, né? Então, tem situações que a gente precisa avaliar com critério, porque o nosso gasto, ou seja, a gente não está mais se movimentando tanto, o nosso gasto energético, ou seja, quanto a gente gasta de calorias, está muito menor agora, dentro de casa, do que quando a gente está ativo saindo. Então, se a gente está comendo mais agora, a gente acaba caindo eu brinco, na falta de autocuidado, autorrespeito. O teu organismo precisa de menos agora. Ele não precisa de mais agora, né? Você não precisa sair dessa quarentena com a tua autoestima baixa ou inseguro por causa de alguma mudança no teu organismo, ou de repente até com uma doença nova adquirida, né? Que muitas vezes pode estar latente num código genético, mas é através do nosso hábito que a gente vai desencadear. Então, quando a gente assume a posição de escolher o que nós vamos fazer, e nesse momento escolher qualidade ao invés de quantidade, escolher nutrição ao invés de alimento, entra no mesmo patamar também da forma como a gente alimenta nossos pensamentos, de como a gente está alimentando as cabeças, né, os pensamentos dos nossos filhos, do que a gente está deixando eles se alimentarem, né? De que forma que a gente está permitindo que eles vivam esse período. Então, a nutrição ela tem um poder muito grande de direcionar a resposta que o organismo vai dar frente a qualquer circunstância. Então, é importante que haja um cuidado e uma atenção bem específica para isso. Legal. Desculpa, já já eu vou pedir para você dar alguns exemplos práticos, né, de a gente fazer. Mas com relação ao comportamento, pelo menos de minha parte, eu tenho mais uma provocação, uma pergunta, ou até um exemplo da minha própria vida, né? Quando adolescente, eu era diferente de todos, eu não arrumava o meu quarto, né? E minha mãe, então, escondia chocolates pelo quarto, e eu sabia quantos ela tinha escondido, era uma caixa de bis, então tinha 20 chocolates escondidos pelo quarto, e eu sabia que eu tinha que arrumar. E aquilo era uma recompensa para mim. Então, eu fazia uma tarefa e ganhava uma recompensa. E eu lembro, né, eu não pensava com essas palavras, mas eu lembro do sentimento de comer aquele chocolate, que era algo extremamente raro lá em casa, né? E eu comia aquele chocolate dizendo assim, porque eu mereço. Que tipo de comportamento isso gera quando nós ensinamos nossos filhos a cumprirem uma tarefa, que a princípio é desagradável, ninguém gosta de arrumar o quarto, né? Ou seja lá qual for, e compensar isso com um alimento. O que isso nos ensina? O que isso fala a nosso respeito? Você coloca o alimento num patamar ou numa posição que não é dele, né? Ele não é um prêmio, ele é uma necessidade. Então, assim, não quer dizer que eventualmente, no momento prazeroso em família, a gente não possa consumir algo fora dos padrões nutricionalmente adequados. Isso faz parte, isso é saudável. Toda essa memória afetiva que tem muita relação com a alimentação, né? O que a minha avó fazia, o que a minha mãe fez, como eu faço, né? Então, tudo isso é muito importante e precisa ser levado sempre em conta e nunca esquecido. Mas o que vai determinar de que forma esse alimento ou essa frequência vai ser boa ou ruim para você é a frequência. Então, por exemplo, se você recebia essa bonificação, né, esse merecimento por ter arrumado o teu quarto, esses 20 chocolates, 20 bombons todos os dias, em pouco tempo, você teria acumulado muito excesso e, além disso, não teria perdido o objetivo da surpresa, do que foi escondido, desse caça ao tesouro que você acabava fazendo, né? Consciente ou inconscientemente, né? Mas quando a gente, por exemplo, pune a criança, diz para ela assim, você só vai ganhar sobremesa se você comer a salada, se você não chorar, eu te dou um picolé. Se você fizer alguma coisa que eu quero, eu vou te dar um chocolate. Isso, a longo prazo,
transforma o alimento como um troféu, ou seja, ou um amigo, ou uma bengala, ou qualquer coisa que não é o papel dele. Então, acaba desencadeando, muitas vezes no futuro, um distúrbio nutricional, onde quando a pessoa está feliz, ela precisa ser recompensada pela felicidade. Então, ela comemora porque ela está feliz. Então, ela merece tal, sei lá, alguma coisa. Se ela está triste, ela precisa do consolo, que é mais uma vez o alimento. Então, isso está muito também nos filmes, né? Se a gente assiste, assim, a mulher passou por uma fase difícil, logo na sequência vai vir uma cena dela na cama, com uma caixa de bombom ou um pote de sorvete, né? Então, o alimento, mais uma vez, entra ocupando esse papel que não é dele. Ou então, e depois disso vão vindo outras circunstâncias que vêm junto com distúrbios nutricionais que acabam sendo só ruins para as crianças ou para qualquer pessoa. O que eu digo para as mães, nesse caso, quando no consultório, eu digo assim, você vai ensinar o teu filho a comer a salada, porque a salada é boa para ele. Não porque ele vai ganhar um chocolate, não porque ele vai ganhar um picolé. Então, assim, o ensinamento não tem que ser assim, ó, viva esse castigo que depois vem a recompensa, né? Então, a gente coloca, a gente desnivela e trabalha os alimentos de uma forma totalmente errada quando a gente traz para essa leitura, sabe? Então, colocando assim, as guloseimas, os doces são ótimos, então eles são sempre prêmios, eles são sempre presentes, né? A gente ganha caixas de bombom, né? Então, são sempre coisas que remetem a valor, né? Valor emocional. Já se você só vai comer se você vencer um prato de feijão e arroz, que é a tua batalha, que é teu sofrimento, que é a luta que você tem que vencer. Então, isso atrapalha a educação nutricional, quebra bastante, e assim que a pessoa se ela não viver uma boa educação nutricional, mas assim que ela se libertar desse o fato dela não ter o controle do que ela come, ela não vai mais comer. Porque ela não precisa mais viver a batalha para ganhar o prêmio, ela é dona da própria vontade. Então ela pode, ela trabalhou, ela merece um chocolate. Ela teve um dia difícil, ela merece um sorvete. E quando eu palestro sobre esses assuntos, eu geralmente falo assim: se você trabalhou, você merece teu salário. Ele é o merecimento do teu trabalho, né? Não precisa ser um pote de chocolate, uma panela de brigadeiro, né? Se você estudou e fez direito às suas tarefas, você merece uma boa nota. Você não precisa ser premiado com uma comida que vai ocupar um lugar que não é dela. Então, quando a gente coloca a nutrição no ponto que é o dela, da nutrição, que é nutrir nosso organismo, ser fonte de combustível e dessa forma gerar frutos no nosso organismo, no nosso cérebro, no nosso entendimento, na nossa saúde como um todo, aí a gente tem qualidade, daí a gente não tem mais uma prisão dentro dos alimentos que acabam sendo mais necessários emocionalmente. O pessoal que está aplaudindo, está torcendo e acho que tem um pessoal assim que está meio desnorteado em casa, pelo que eu estou vendo nos comentários. Mas o resumo, então, até aqui, a palavra é intencionalidade, ou seja, eu controlo a minha comida é meu principal recurso de energia e de sobrevida, e isso me faz pensar de como as coisas eram antes do pecado, né? Quando Deus prepara a criação toda durante 5 dias, né? E ali estava incluído o alimento também. E depois, no sexto dia, forma o homem e nos coloca como dominadores, ou coloca o ser humano como dominador sobre a natureza, inclusive para se alimentar, né? Então, isso que você está falando, né, da comida tomar um lugar que não é dela, né, dela controlar a nossa vida, vai contra aquilo que Deus quis lá no começo, como ele nos criou, e para esta liberdade também é que nós fomos libertos por Jesus. Então, a palavra é intencionalidade, nós pensarmos, né? Obrigado, Ângela, por todas essas reflexões que nos levam agora para, eu penso, né, para a próxima etapa, né? Como é que eu diferencio nessa situação? Imagine agora uma família, eu sei que muitos dos que estão nos assistindo tem mais pessoas confinadas consigo nas suas casas, né? Como que nós olhamos agora aquele momento onde eu sento na frente do prato de comida? Estou me alimentando
ou estou me nutrindo? Nos ensina a pensar desse jeito. Achei essa ideia sensacional, por favor. É importante que a gente saiba que o nosso organismo ele se nutre de nutrientes. Ele não se nutre de calorias. Então as pessoas passam a vida contando calorias, né? Ah, porque eu como tantas calorias. Muitas vezes você pode estar comendo as calorias suficientes e necessárias, mas nutricionalmente está adequado? Então o que que é importante? Quando a gente volta lá no início lá da criação, Adão e Eva, antes deles, né? Quando Deus criou os dois, ele disse que ele era para a gente se alimentar conscientemente da criação. Então não era um comer inconsciente, não é como que você está afim, quanto você aguentar. Não é assim, vá até o teu limite e veja quanto você precisa para explodir. Não é assim, né? A gente precisa ter o entendimento de que nós temos o alimento e o alimento nos serve, não nós a ele. Então a nossa vida não gira em torno do que a gente come, mas a gente decide o que entra na nossa boca para dentro. Então, se a gente não dominar essa situação, a gente acaba caindo na prisão invisível, que é a obesidade e tantos outros problemas que são doenças que precisam ser tratadas e que, na maioria das vezes, tem fundo emocional e muitas vezes inicia dentro das nossas casas, onde a gente esquece da importância que é nutrir nossa família, nossa casa, nossos filhos. Dá trabalho? Dá. Quantas vezes agora não nos falta tempo, né? Tempo está nos sobrando ao máximo. Mas quantas vezes tem mães que me dizem assim, ah, e daí meu filho o tempo todo quer comer. Daí eu falei esses dias, mas será que ele não está com fome de nutrição? De repente ele está só sendo alimentado. Ela falou assim, ele acabou de comer um pacote de Doritos, ele está com fome. Eu falei, ele não foi nutrido. O organismo dele continua pedindo o que ele não recebeu. No momento que a gente nutre o nosso organismo, e daí todas essas pessoas que estão assistindo agora e que assistirem depois, se puderem nos dar um feedback quanto a isso, eu tenho certeza absoluta de que no momento que você prioriza a nutrição e você come conscientemente, você come menos. E não é um esforço, é uma consequência. Você tem facilidade de dominar o assunto porque teu organismo está nutrido. Porque você não está dependendo de um vício. Ou seja, o açúcar, todo mundo sabe, tem um poder viciante maior que da cocaína. Só que é lícito. Mas nem tudo que é lícito nos convém. Então, às vezes, a gente precisa cuidar da quantidade que a gente consome. Então, voltando à tua pergunta, depois de toda essa volta, o que a gente precisa pensar? É no momento que eu estou em casa com a minha família, tantas famílias fazendo homeschooling, organizando planejamento, fazendo a sua rotina, fazendo tudo bem direitinho, inclui nesse planejamento a nutrição. Traz as crianças para dentro da cozinha, mas não só para fazer bolo, pode fazer bolo, mas traz eles para descascar um vegetal. Pergunta para eles, você sabe isso aqui se é caqui ou é tomate? O que que é? Né? Então, começa a apresentar. Tem tanta criança que nem sabe o que é e não é culpa dela, né? Que nesses dias uma mãe falou assim, fiquei indignada, ele não sabia que era um mamão. Ele não sabia porque ninguém ensinou. Então, assim, é o nosso trabalho como mães, como pais, e com o tempo que Deus nos deu agora, nesse momento, para estar dentro do nosso lar, a gente pode trazer isso para dentro das nossas casas e realmente trabalhar um comer consciente. Falar, olha, isso aqui é saudável, isso aqui é gostoso, vamos estabelecer alguns desafios, e daí existe, até posso disponibilizar para quem quiser, quem tiver criança pequena, existe um calendário nutritivo que eu uso no consultório. Então, são 30 dias, um dia cada desafio. Então, assim, introduzir um dia um alimento, e a família inteira participando disso. No outro dia, outro alimento. Então, tem um lá, o dia do limão. Todo mundo tem que chupar limão e ver quem não faz cara feia. Sabe, não precisa ser ruim. Pode ser gostoso. Pode ser legal. As crianças podem se divertir e automaticamente as guloseimas, os excessos, os refinados, os ultraprocessados, eles acabam ficando menos interessantes e menos necessários. Uhum, uhum. Que legal. E não tem bônus no final, não ganha uma churrascaria rodízio no fim, não ganha nesse desafio. A própria vitória em si já é a conquista, né? O que eu costumo brincar nesse caso do calendário, porque tem vários dias, então tem um dia que eles é para criança pequena, então no final quem vence vira super-herói.
Então, assim, se você venceu os dias, você é um novo super-herói, né? E daí tem, normalmente, mães que têm essa linguagem de amor, que é de troca de presentes, né? Elas falam, nossa, mas eu não vou dar nada. Eu falei, nossa, já deu tanto nesses 30 dias que a criança, para ela, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se quer dar, dá um presente, então. Né? Como eu tenho falado para muitas pessoas na Páscoa, né? Ai, mas vai virar Páscoa e o chocolate, como é que faz? Eu falei, gente, as crianças estão mais interessadas no presente que está dentro do chocolate, no brinquedinho, do que no chocolate em si. Compra uma barrinha, compra uma boa qualidade e dá um presente, então. Se o seu negócio é dar, é gastar, você vai gastar muito menos, você vai trazer qualidade para tua casa e você não perde tudo que você está ganhando. Lembrando que não existem alimentos proibidos. Eu não falei nenhuma vez o que pode e o que não pode. Eu estou falando que a prioridade tem que ser dada à nutrição. Se o padrão da pessoa é saudável, não é a exceção que vai determinar o que ela é. Né? Então, assim, a tua saúde no dia a dia é ok. Você se alimenta bem, você faz atividade, você faz tudo bem direitinho. Eventualmente, você vai lá e come um super cupcake delicioso. E tudo bem. E tudo bem. A questão é educação nutricional com equilíbrio, com sabedoria e com muita leveza. Nada de estresse na cozinha com as crianças. Legal, legal. Ontem eu estava falando com um pai que está trabalhando em casa, filhos em casa, e aí eu perguntei como é que está essa rotina, né? Ele falou, olha, está sendo uma excelente oportunidade para eu tratar algumas coisas que eu não estava tendo tempo na correria do dia a dia e agora vivendo intensivamente, né? Muitas vezes, né, a gente ouve vizinhos e ouve por aí, né, pessoal mais estressado e pessoal mais nervoso, mas eu queria desafiar cada pessoa que está nos assistindo a aproveitar esse tempo para fazer desse tempo um momento intencional. Especificamente agora estamos falando de nutrição, da nutrição, da educação do seu filho com relação à comida, que vai ser algo que ele vai levar para a vida, né? Eles aprendem, se você, né, você que tem criança pequena em casa, adolescente, esse é o privilégio que você tem da primeira versão, né? Você pode chegar com a primeira informação, ensiná-lo, ok, vai ter talvez alguma resistência, vai ter talvez algum beicinho, mas isso é um investimento para a vida dessa pessoa, acredita em mim. Aqui no Gabinete Pastoral a gente acompanha muitas pessoas e a gente vê que tudo isso que a gente está falando da liberdade que foi suprimida, ela muitas e muitas vezes foi para o lado da alimentação, foi para o lado do consumo de alguma coisa que, como a Angela falou, não é proibido, né? Mas em volumes, em quantidades, em proporções ou até em um relacionamento ruim. Tem uma pergunta aqui, eu não sei de quem ela veio, mas eu creio que ela pode interessar muita gente. Como fazer um filho voltar a comer de forma saudável? Então, esse voltar já indica que há aí algum hábito ruim. Vamos supor que a gente tem agora, sei lá, vamos fazer de conta que são 10 dias. E eu tenho um filho em casa que ele está, né, mal educado, né, ou enfim, mal acostumado a comer. Dá algumas dicas bem práticas de como a gente aproveita agora um plano de 10 dias com ele em casa. Esse teu plano de 30, não sei se vai dar para fazer todo ele em casa, né? Mas o que é de prático? Como é que a gente começa hoje com não só, né? Por favor, nos dê também dicas de alimentos e tudo, mas qual que tem que ser o mindset, qual que tem que ser assim a abordagem de um pai, de uma mãe com um filho para fazer essa mudança, para aproveitar esse tempo? É muito legal esse processo. E a primeira coisa que eu costumo dizer para os pais, assim, é que eles se joguem nesse processo tendo certeza que sairão vitoriosos, porque se eles se olharem e disserem assim, vamos ver se vai dar, já deu errado, né? Porque você não tem confiança nenhuma, então não tem por que começar. Outra questão também está muito relacionado. Eu tenho pacientes que sofrem de doenças raras, e uma das coisas que eu geralmente falo, e alguns deles são autistas, têm um autismo associado às suas doenças, e o que eu sempre digo para essas mães é assim: cuidado com a forma que você apresenta algo novo ou reapresenta algo. Se você mostrar assim, ser assim, filho, ó, não é bom, mas não é gostoso, mas é bom para você, já deu errado, tá? Nem vem, nem adianta, ele não vai comer. Então, assim, você tem que apresentar de uma forma bonita.
montar um prato legal, não precisa pôr carinha se não quiser, mas assim, tipo, não pega aquela louça lá que tá sempre lá. Põe, se tem uma louça diferente, usa uma louça diferente, monta de uma forma diferente e apresenta como algo muito bom, porque é. Chega assim, olha o que eu tenho para você. Só nessa expressão, a criança já aceitou como algo bom. E ela assimila aquilo dessa forma. Mesmo que ela estranhe, ela vai acreditar que é gostoso porque a apresentação foi boa. A mãe já disse: olha que legal isso que eu fiz para você. Então, você intencionalmente induz no teu filho uma reação de que ele já vai aceitar, pelo menos provar, tá? Dependendo da faixa etária, é muito importante também ver se não dá para já rolar uma conversinha. Uma conversa legal, sabe assim, olha, assim, ó, a gente estava fazendo tudo muito errado, a gente estava descuidando, né? Joga limpo. Ó, não tava legal. Tá vendo essas questões? Ó, tua pele de repente não tá tão boa. Veja, essa preguiça que você sente tão grande, dificuldade de sono, sei lá. Você conhece o teu filho, sabe o que está acontecendo. E apresenta assim, se a gente mudar o combustível do nosso corpo, a gente vai obrigar ele a nos dar uma nova resposta. Vamos fazer isso juntos? Vamos trabalhar isso em família? Vamos tentar fazer hoje desse jeito? E realmente, como eu falei antes, fazer com que eles participem, trazer eles para junto da gente nessa fase. É a educação nutricional. Pense que na escola, né, a professora vai dar matéria, a criança fica lá fora, só entra quando estiver pronto. A gente precisa ensinar, ela precisa estar junto, ela precisa caminhar com a gente nesse processo, ela precisa saber o que você está fazendo, ela precisa entender por que ela está comendo daquele jeito. Outra coisa que eu costumo brincar e ajuda bastante também é de que nem sempre a gente já faz o que a gente gosta. Né? Então, para criança, né, eu falo, eu tenho bastante paciente pediátrico, então eu sempre falo assim: que matéria da escola que você não gosta? Daí a criança fala, sei lá, matemática. Ah, então quando começa a aula de matemática você sai da sala, né? Dela, não, eu não posso. Por quê? Não, porque senão eu vou reprovar. Eu falei, então, você sabe que na alimentação a gente às vezes faz umas coisas que a gente não gosta só porque é certo. Só porque faz bem pra gente. Eu falei, eu brinco, né? Você quer ser um matemático? Não, mas você precisa da matemática. Sim, a matemática é boa para muita coisa. Então, mais uma vez, às vezes a gente faz coisas que a gente não gosta porque são certas. E isso treina tanto a parte de paladar, quanto a parte de aceitação, a parte olfativa. Você vai ensinando o corpo da criança. E a última dica, assim, é que existem crianças mais resistentes, e eu sei disso. Então, existem crianças que barram independentes. Pode fazer shows, pode virar cambalhota, você pode chamar para conversar e não vai adiantar. Existe um nome para isso e ele se chama neofobia. A criança tem medo do novo. Tudo que é novo, a criança rejeita. Eu brinco que é mais ou menos aquela nojinho lá do Divertidamente, quem já assistiu com criança, que ela vê o brócolis chegando, ela, não, daí a criança joga fora, assim, é uma reação dela, ela tem esse bloqueio. Aí é treino. Como é que funciona? Você quer apresentar a cenoura para a criança, você tentou a crua, ela não gostou. Daí você vai tentar cozida, daí você vai tentar assada, daí você vai tentar na sopa, daí você vai colocar no purê, aí você vai pôr no bolo, daí você vai pôr na torta, até que uma hora ela comeu e vai dizer, ok, para cenoura. Pronto, você venceu a cenoura. Então é um processo que a gente precisa trabalhar com muito amor, com muita paciência, que a gente desaprendeu na nossa correria do dia a dia, a gente dava o que a criança aceitava, então a gente está tendo a chance de retomar, de recomeçar, de reeducar ou até educar, que ainda é melhor de todas. Uhum, uhum. Achei sensacional a tua abordagem inclusive, os pais, eu como pai, reconhecer o meu erro, né? Isso ensina a criança para a vida, né? Em qualquer coisa. Nós estamos falando hoje de nutrição, mas isso é uma das coisas que ensina a criança para a vida. Mesmo o meu pai, que é meu super-herói, a minha mãe, que é perfeita em tudo, ela reconhece os seus erros. E se você que está nos ouvindo aí, nos assistindo,
sabe que de alguma maneira pode melhorar na questão da alimentação, não é vergonha, você não perde a tua autoridade, muito pelo contrário, a tua autoridade só vai crescer com isso no momento em que você fala, olha, eu não sou perfeito, nós erramos com a tua educação alimentar, vamos supor, e vamos começar a renovar a nossa mente. Esse processo ele é um processo para a vida da pessoa, esse é um processo que só para quando o nosso coração para de bater. A gente precisa constantemente estar preparado para novidades, né? O mundo nos oferece novidades, e a vida do cristão também, ela é cheia de coisas que Deus vai nos desafiando, aquilo que a gente chama de maturidade, né? Então, a nossa mente precisa ser renovada, e ensine isso para o seu filho, a partir de você mesmo, né? Eu errei, eu quero mudar, vamos junto, eu também não gosto de cenoura, vamos comer? Não, acho que agora estou falhando com a tua dica, né? Vamos aprender a gostar junto da cenoura, talvez seja a melhor forma, né? Mas, enfim, de vencer esse desafio junto e desfrutar desse tempo, né? Está sendo estressante, está sendo diferente em função, né? Todo mundo agora tendo que ser professor, inclusive daquelas matérias que a gente nunca gostou muito, né? Mas desfrutar em família e aproveitar isso para que, como você falou, para que a gente saia desse processo no ponto de vista da nutrição melhor, né? Desfrutar desse tempo. Sensacional, sensacional, muito bom. Para complementar essa questão que você falou, a gente se preocupa tanto em deixar boas heranças para os nossos filhos, né? Eu digo que a nutrição deixa de ser uma herança, ela é um legado. A gente passa um bastão, né? A gente realmente fala assim, olha, eu estou te entregando saúde com qualidade, eu estou te dando ferramentas para o teu organismo reagir a qualquer situação. Não é só comer, né? Então, assim, eu sempre digo, a nutrição passada de geração para geração, ela é um legado. A gente passa o conhecimento, mas não só a comida em si, mas toda a saúde que está relacionada a isso, e não existe uma célula do nosso corpo inteirinho que não necessita de nutrição. Então, não é uma coisa boba, não é uma coisa a mais, uma coisa chata do nosso dia a dia, é uma coisa que tem que ser, em questão de qualidade, tem que ser prioritária na nossa vida. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta agora bem específica, que também a gente percebeu aqui. Sobre conceitos atuais de alimentação saudável, né? A gente ouve muito falar sobre pirâmide alimentar, sobre os açúcares. O que disso é moda, é modismo? O que disso você recomenda? Como que a gente... a informação nesse sentido é abundante, ela é exagerada, desde a informação de um cientista até a informação de um blog, até aquela vizinha que tentou alguma coisa maravilhosa e com ela funcionou. Como que a gente filtra isso e qual que é a nossa melhor forma de nos informarmos sobre esse tipo de coisa, né? Pirâmide alimentar e açúcares, por exemplo, como que a gente, de onde é que eu vou, de que fonte eu vou beber agora? Uhum. As informações são tantas, né? Por isso, muitas são ótimos serviços e muitas são um desserviço, realmente. A gente passa, eu brinco que metade da consulta só desmistificando, né? Tirando os alimentos do tribunal, trazendo eles de volta para cá. Não é bem assim. Esse alimento não tem esse superpoder e nem esse é tão ruim, né? Então, é importante que a gente, em primeiro lugar, seja mais criterioso com como a gente nos abastece em questão de informação, né? Existem canais seguros, né? Existem linhas de trabalho mais seguras. E todas as que forem muito rígidas ou muito engessadas, elas são, eu brinco, de pouco sustentáveis. Você não consegue se manter naquilo muito tempo. Então, e elas eu chamo de estratégias. Então, assim, você pode até utilizar, vamos dizer, uma mulher, né? Agora a gente não está falando mais de criança. Uma mulher, um homem que pretendem perder peso e aderem a algum tipo de estratégia nutricional, você pode utilizar várias. Então, você pode utilizar o jejum intermitente, você pode trabalhar com uma low carb, você pode fazer uma cetogênica, você pode fazer uma alternada, você pode fazer uma série de alternativas que você usa como estratégia para alcançar um determinado objetivo. Lembrando sempre da nutrição, porque a falta de nutrição vem como um rebote, assim, a gente sente a carência e o corpo chora com sintomas, né? Então a gente precisa sempre prestar bem atenção nisso. Então, quando a gente pensa nessa linha,
emagrecimento. Você pode até utilizar estratégias, mas na prática do dia a dia, vida familiar, manutenção de saúde, eu penso sempre na reeducação alimentar, onde você organiza a tua alimentação, e isso varia muito de uma pessoa para outra, então é muito difícil dizer, né? O ideal é que você consuma tal e tal e tal refeição, porque a personalização é importante, porque ninguém é igual, a sua rotina não é igual, o organismo não responde igual. Então, o critério sempre vai ser o bom senso, a qualidade nutricional, e daí quando eu brinco nesse sentido, eu sempre falo assim, aquilo que vem da natureza e que Deus fez é bom, aquilo que vem da indústria e é ultraprocessado é ruim. Então a gente precisa cuidar com a frequência que a gente consome. Eu falei que é ruim, mas não falei que é proibido, né? A gente faz tantas, às vezes, exclusões que a longo prazo não se tornam sustentáveis. Então, se você observar, por exemplo, o pão que a maioria das vezes entra em questão, né? Mas pode comer pão? A minha brincadeira, mas é uma brincadeira sincera, eu sempre digo assim, se o pão fosse ruim, Jesus não tinha multiplicado 2 vezes. Então, eu não acho que o pão é um problema, né? Eu acho realmente que o pão faz parte, né? Eu brinco, se a gente começa a criminalizar o pão, simbolicamente isso acaba sendo muito ruim na Bíblia também, né? E na nossa vida cristã. Então, eu digo, o problema sempre vai estar. Como que você come o pão? Quanto pão, né? E qual é a frequência? Qual é a quantidade? Que pão é esse, né? Então, se você come pão lá numa quantidade excessiva, você vai ter prejuízos de saúde, assim como se você comer só banana ou se você comer só melancia. Então, não existe uma linha perfeita. Existe a questão de você entender o teu organismo e para isso existem os profissionais realmente para direcionar. E eu tenho disponibilizado bastante material tentando auxiliar nisso. E também você entender de que forma teu organismo funciona bem. Né? Porque existem pessoas que o combustível melhor é sem carboidrato. Tem outras que não aguentam sem carboidrato. Né? Então, tem que diferenciar, tem que personalizar, tem que trabalhar com bom senso. E a reeducação sempre, na minha opinião, sempre é a melhor linha. Legal. Ou seja, existem estratégias específicas que precisam de um acompanhamento, que servem para um período de tempo para alcançar algo específico, mas o objetivo, né, do ser humano médio, né, claro, algumas pessoas vão viver exceções, mas o objetivo do ser humano médio é realmente uma dieta equilibrada e é isso, né? É comer de tudo um pouco, de maneira equilibrada, sem comida proibida, mas também sem nenhum exagero naquilo que a gente sabe que nos faz mal, né? Muito bom, legal. Bem, para vocês que estão nos acompanhando aí, obrigado, né? Passem esse link adiante, a gente quer fazer mais algumas lives assim, com vários assuntos, e eu estou com a sensação de que você ainda teria muita coisa para nos ajudar, para participar de novo, né? Tem mais uma perguntinha aqui que eu já vou fazer. Mas para você que gostou aí, que não conhece, em algum lugar aqui deve estar aparecendo o link da Ângela, né? Segue ela, tem muita coisa bacana, tem muita coisa útil, né? Para você aprender, para a gente aprender a respeito da nutrição. Tem uma pergunta que entrou agora que eu queria muito fazer, senão eu vou apanhar em casa. Existe algum relacionamento entre a dieta e o tipo sanguíneo? O que os estudos nos ajudam nesse sentido? A dieta não, Existe, existe bastante linha de pesquisa, só que aí vai muito de como a gente atua, né? Então, assim, existem pesquisas que direcionam para essa linha, mas existem outras que derrubam a teoria. Então, se você me perguntar, existem pesquisas que confirmam a dieta do tipo sanguíneo? Sim. Todas? Existe um consenso? Não. Então, assim, eu acho válido, eu acho interessante pensar algo também nesse sentido, dependendo do que a pessoa busca, mas não há consenso na comunidade científica de que ela é tão efetiva quanto as pesquisas que foram encomendadas por eles aprovem, né? Então, assim, a gente tem que ter sempre muito critério de que forma a gente encaminha todas essas informações. Eu faço bastante revisão de estudo científico, então volta e meia, quando chega um texto para revisar, eu fico bem
tonta até, porque é tanta informação e às vezes vem os próprios artigos, né, de diferentes autorias assim se contradizendo bem fortemente assim, então vai sempre depender do viés da pesquisa, de quem encomendou e como ela foi feita, e também de que linha você quer adotar. Então, se eu quero adotar uma linha que use a dieta do tipo sanguíneo, eu tenho pesquisa que comprove. Se eu não quiser, eu também tenho pesquisa que comprove. Então, vai depender muito do que a pessoa busca. Eu brinco que funciona assim. Às vezes a pessoa chega para mim no consultório e fala assim: eu quero muito fazer o jejum intermitente. Só que você, olhando para a pessoa, você percebe assim, não é o perfil dela. Ela, pelo que tudo que ela contou, não vai dar muito certo. Só que se eu disser isso para ela vai ficar decepcionada e provavelmente ela não vai fazer nada que eu fizer. Então eu faço assim, eu falo, então vamos fazer um jejum, vamos começar com 12 horas. Você janta às 8 da noite e toma café da manhã às 8 da manhã. E a pessoa sai feliz. Então ela tá fazendo jejum de 12 horas, tá tudo certo para ela. Então vai depender muito de cada organismo. Se ela falar, ó, tirei de letra 12, vamos para 14? Sim, vamos começar a tomar café da manhã às 10. Então vai depender muito de como a pessoa ela tá e o que ela busca. E no acompanhamento a gente Oi, Ângela, consegue tá ir de nos encontro. ouvindo? Vai cair? Ah, você voltou agora para mim. Já tá Voltei? Você voltou para mim também. Já tá. Qual parte que deu para ouvir? Bem, você estava falando do jejum de 12, que depois você estende para 14, e depois a partir dali eu já não acompanhei mais. Eu disse que é importante que a gente, no atendimento, entenda a necessidade da pessoa, mesmo emocional, e empaticamente, né, que a gente vá de encontro a isso, trazendo daí qualidade e mostrando qual é o caminho, utilizando às vezes a estratégia. Então, a do tipo sanguíneo, ela entra mais ou menos nessa linha para mim. Legal, legal. Qualquer semelhança teológicas ou com teorias a respeito da vida cristã também não é semelhante. Também tem todos os tipos de tendências e, no final das contas, muita coisa se complementa. Claro que tem gente bem e mal intencionada em todos os ramos. Então é isso, pessoal. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado a cada um de vocês. Estão compartilhando aí o link se você achou interessante. Nós queremos promover mais conversas assim. Tenho a impressão de que a Ângela vai ser nossa convidada em mais uma, pelo menos, né? Porque ficou bastante coisa pendente aí que a gente pode aprender. Obrigado a todos aí. Sigam a Ângela, angelafederal.nutri, é isso? Isso mesmo, com federal, com U no final. Federal com U, exatamente. Ângela Federal, tudo junto, com U no final, .nutri. Sigam ela. Obrigado a todos. Mandem as perguntas, entrem em contato direto com ela, super acessível. Obrigado a todos. Um abraço, Ângela. Obrigado muito pelo teu tempo. Eu tenho certeza que foi muito, muito útil para esse tempo que nós estamos vivendo. Aproveitar esse tempo de maneira intencional na nossa nutrição em casa. Obrigada pelo convite, eu adorei. Valeu. Tchau. Tchau.